de volta com o quinto bloco do Estúdio Sat. Eu vou conversar com a doutora Ana Rita Sanches, ela que é dentista, e vamos falar sobre a importância de uma boa escovação. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por mais esse convite, né? Já tô freguesa aqui do programa. É sempre bem-vinda, você sabe disso. Agora, doutora, a gente normalmente pensa que... Aí, vamos falar de escovar o dente, mas eu sei escovar meu dente. Eu aprendi isso quando eu era pequenininha. Mas será que você aprendeu do jeito certo, né, doutora? É verdade. Existe técnica, né, para fazer uma escovação correta. E detalhes, né, pequenos detalhes. Até escolher a escova correta, a escova de forma correta. Faz toda a diferença. Por exemplo, algumas pessoas pensam que você tem que escolher a escova que é mais dura, ou mediana, ou macia. A gente tem até aí na tela uma foto que fala de cabeça e cerdas macias. Né? Exato. Normalmente as pessoas costumam achar que uma escova ideal, ela tem que ser com a cabeça grande para poder limpar bem os dentes e que essas cerdas têm que ser duras. O paciente às vezes ele tem o pensamento equivocado no sentido de achar que se a cerda for muito macia e mole, ela não vai limpar a superfície dentária. O que é o contrário, uma escova de cerda dura tem que ter muito cuidado, não é recomendável. Porque, Paula, ela gera desgaste até no próprio esmalte dentário. O paciente ele começa a ter retração gengival, exposição de dentina, de raiz, né, da região da raiz do dente. Então, a escova de cerdas duras, ela é agressiva. O ideal é a escova que foi colocada aqui na imagem, né, aquelas escovas coloridinhas. Eu até trouxe a minha aqui. Essa escova, ela é maravilhosa. Deixa eu ver, doutora. Você pode sentir as cerdas... Se eu visse pode passar pra cá, por favor. Se eu visse no supermercado, na drogaria, eu ia dizer que não prestava. Tá vendo? Olha só. Aprender? Olha só, gente, como é que ela é, ó. Pequenininha. Exato. Essa escova, as cerdas dela são ultra softs. Ela não agride a gengiva, ela não vai desgastar o esmalte dentário. E para se fazer uma escovação eficaz, Paula, tem que ser feita com bastante calma, com paciência. Os movimentos têm que ser repetitivos, né? Tem que ser feito com bastante... eu até falo para o paciente ele marcar quanto tempo ele gastou para fazer a escovação. Porque uma escovação bem feitinha, ela tem que ser no mínimo em torno de 2 minutos. 2 minutos? No mínimo. Então, escovar com bastante calma. Olha essa foto, a gente tem bem explicativo. É legal. Essa foto está mostrando uma técnica de escovação. É muito legal. A escova... Está muito bem explicado. Ela tem que ser posicionada com uma angulação de 45 graus lá no pezinho do dente, próximo da gengiva, e aí você vai fazendo o movimento da gengiva pro dente, né? Com a escova. Como é que a gente chama? Eu tô com um manequim. Né? E então, exatamente, tem que ser feito esse movimento da gengiva lá do pezinho do dente para a ponta do dente. Uma coisa que é importante, é simples, mas que às vezes as pessoas não fazem, é escovação da língua. Tem que escovar a língua, né? A língua é como se fosse o tapete da casa. Então, se você escovar bem seus dentes, mas não fizer uma boa higienização da língua, o que acontece? A casa continua suja, né? Então, é importante. Doutora, eu tô vendo nessa imagem que a pessoa está escovando a língua com as próprias sardinhas da escova. É aconselhável, então? Sim. Alguns pacientes, eles relatam, doutora, eu tenho ânsia se eu passar a minha própria escova de dente na língua. Para
dessas pessoas existe um raspador de língua. É um acessório que você vai encontrar nas farmácias. Ele é um raspador de língua. Porém, nada impede que você utilize a sua escova, Paula, para fazer a higienização da língua. Aí, por exemplo, doutora, eu escovo todo o meu dente dessa forma que a senhora falou. Coloca a escova, desce. Coloca a escova, desce. A mesma coisa com o dente inferior. Os dentes inferiores. Aí eu vou pegar e vou escovar essa língua quando? No final da escovação dos dentes? No final da escovação, você pega a sua língua e escova bem ela, até ela ficar rosadinha. Com o restinho da pasta ainda? Exato. Ou com a escova limpa? Com a escova, não. Do jeito que você escovou, você vai tirar o excesso, né, da pasta, vai cuspir. E com a escova, ela vai estar com um resíduo de pasta, você pega, tira a sua língua e escova ela. Legal. Doutora, tem uma foto também que fala sobre a quantidade de creme dental que você tem que colocar na sua escova. Então, essa imagem eu achei interessante, Paula, trazer para vocês pelo seguinte. Nós somos induzidos a utilizar a pasta em excesso e de uma forma que, na verdade, é incorreta, né? Quando as empresas de pasta faz a propaganda da sua pasta, do seu creme dental, a imagem é aquela imagem linda, né, da escova de dente rosa, né, aquele monte de pasta. Mas está totalmente errado. Nunca se coloca tanta pasta assim, né? O correto, apesar dessa imagem, olha, aqui é para adulto. Então, olha o xizinho ali, Paula. Ou seja, está errado aquele excesso. Nós precisamos de uma quantidade muito pequena, uma gota de ervilha, digamos assim. Isso é o suficiente para fazer uma escovação adequada. Doutora, tem pessoas que escovam o dente 2 vezes, por exemplo. Isso está correto? Pode se fazer ou não? Não, está correto. Você fala, ele escova 2 vezes seguida? 2 vezes seguida. Não tem problema nenhum. É até bom, né? Mais limpinho vai ficar o dente. Uma pergunta que os pacientes costumam fazer em relação à pasta, doutora, mas eu coloco aquilo, e aí, prejudica eu colocar aquele monte de pasta que nem eu vejo na televisão? Não é bom, principalmente na fase da troca de dentição, né? Porque se você faz isso, seu filho também vai fazer isso, e a pasta ela contém uma quantidade significante de flúor. Tá? Então, o que acontece? Essa criança, ela pode ter uma dentição permanente com fluorose, porque ela acaba ingerindo essa pasta. Então, assim, não é bom, né? Tudo que é em excesso não é bom. E sobre isso eu queria lhe perguntar, doutora, em que momento, qual a idade da criança que eu passo daquela escova infantil, daquela pasta de dente infantil, para a pasta do adulto? Tá. Quando a criança, essa escova que também está sendo apresentada, é uma escova infantil que eu particularmente adoro, tá? Ela não agride, ela não irrita a gengiva da criança, as certinhas dela é extremamente macias, né? Bom, você me perguntou quando que eu faço a troca da pasta, tá? Quando a criança ela é pequenininha, que ela ainda não sabe cuspir, que ela come, ingere a pasta, é indicado, mãe, pai, comprar uma pasta sem flúor, justamente porque a criança come, ingere essa pasta, que geralmente é muito docinha, ela é agradável e vai prejudicar os dentes permanentes. Pode vir a ter uma fluorose, que são manchas irreversíveis no dente. À medida que a criança cresce, vamos pensar, criança a gente tem que colocar uma gotinha de arroz de pasta. Mas à medida que a criança cresce, que ela já sabe cuspir, que ela entende, você pode utilizar uma pasta com flúor. E não há problema algum se a criança se adaptar até com a pasta de adulta, tá? De adulto, não tem problema algum em relação a isso. Doutora, pra gente encerrar o nosso bate-papo, qual é a forma ideal que eu devo armazenar a minha escova de dente? Perfeito, eu trouxe até foto para mostrar. Olha, as escovas nessa foto, gente, vocês percebem que ela está em pé. Então, assim, isso é a forma ideal. Nunca colocar em um recipiente a escova com uma tampa, dentro de uma caixinha que tampe, né? A escova de dente, ela precisa respirar. Uma coisa muito comum, Paula, que as pessoas cometem, né? Uma falha, é escovar o dente e deixar a escova assim, ó,
na pia. Não pode, por quê, gente? Quando você escova, a água ela vai acumular aqui embaixo. E essa umidade vai gerar uma proliferação de fungos e bactérias, tá? Então, como que você tira o excesso de água e deixa ela secar em pé. E também não tampe, tá? Para que essa escova respire. Ó, o maridão que gosta de colocar, ele coloca tudo certinho, até a hora que ele coloca aquela capinha aqui. Pronto. A capinha você coloca se você vai fazer uma viagem, você vai guardar na sua necessaire. Então, para as cerdas não se misturar com outros produtos dentro de uma necessaire, você coloca a tampa. Mas no dia a dia não, a escova ela precisa respirar. E tem mais um detalhe que eu acho legal para a gente encerrar. E que quase ninguém sabe. Quando você tem um resfriado muito forte, uma gripe terrível, você se recuperou dessa gripe, jogue a sua escova fora e substitua por outra. Por quê? Porque as bactérias, os vírus vão estar na escova. Doutora, agora rapidinho, Josimar me perdeu, mais uma última pergunta. Com quanto tempo eu posso trocar minha escova? A cada 3 meses. A cada 3 meses. Doutora, muito obrigada. Tá aí em contato da doutora na sua tela, se você quiser entrar em contato para tirar mais dúvidas. Beijão, tá? Fique aqui. Obrigada. Beijão. Nós vamos encerrando o programa por aqui. Quero mandar um beijo para Socorro Guedes, Tremosa de Butra, Alexandre de Novo, Antônio, todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Beijo para vocês e até amanhã. Tchau, gente!